com os autistas, com as pessoas com deficiência, porque eu sou mãe e ninguém aqui está livre de ter um filho com deficiência. E eu não aceito, porque já é difícil uma luta de uma mãe com uma criança que vem no shopping lavar uma roupa. Eu não aceito. De acordo com o CDC, um órgão de pesquisa do governo dos Estados Unidos, a prevalência do transtorno do espectro autista no país é de 2,8% da população, considerando apenas crianças de 8 anos de idade. Se adaptarmos esses dados para a população brasileira, com base nos registros do último censo do IBGE, é possível que em média 6 milhões de pessoas sejam autistas no Brasil. Um fato curioso é que o número de diagnósticos em homens é muito maior do que em mulheres. De acordo com estudos recentes, para cada 4 autistas, apenas 1 é mulher. Para compartilhar a sua experiência, convidamos a doutora Nádia Freitas, que é mãe de uma menina autista, a Marina, e vive uma rotina intensa, com muitos desafios devido ao diagnóstico. Então, a Marina, com 2 anos, a gente morava no Rio de Janeiro e ela começou a diminuir, né, a fala dela. Aí a gente achou um pouquinho estranho, aí o médico nos orientou o quê? Colocá-la na escolinha, né, e aquela história, cada criança tem seu tempo, enfim, né, que a gente já sabe que agora não é bem assim. Aí a gente colocou ela na escolinha e fizemos também uma série de exames, porque a gente tinha a sensação de que ela não escutava, né, então a gente fez um exame auditivo nela, fizemos eletro, enfim. Em todo o diagnóstico da parte de exame, deu que estava tudo bem. E aí, o que aconteceu? A gente acabou tendo que mudar para um outro país, né? Tinha uma outra língua, estava longe da família, ninguém entendia o que a gente falava, a gente não entendia nada, né? Que as pessoas falavam pra gente, que no caso foi em Lima, no Peru. E lá, a escolinha que ela estava frequentando também observou essas mudanças, tá? A gente achava que a mudança dela tinha a ver com a mudança geral. E aí a gente começou a fazer uma avaliação com psicóloga lá. Então, na verdade, quem fez o diagnóstico dela inicial foi uma psicóloga. E depois a gente trouxe a Marina para fazer um diagnóstico com um médico aqui no Brasil. Aqui, a princípio, não foi diagnosticado o autismo nela, né? Na época ela estava já com 3 anos. Eles achavam que era só transtorno de linguagem. A gente conseguiu o diagnóstico dela, né, com a parte médica, um pouquinho mais adiante, tá? E só com mais ou menos em torno de 5 anos que a gente conseguiu o diagnóstico dela do grau, né? Com o dela a gente fala que é o grau 2 de suporte. Aí depois a gente morou 2 anos lá em Lima, no Peru, e a gente teve que retornar novamente para o Brasil. Então, foi um momento difícil também para a gente, por quê? Porque novamente a gente teve que começar tudo do zero. Não existe um biomarcador específico que indica uma alteração biológica específica para um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, não existe nenhum exame, não existe nenhum teste que vai detectar ou descartar se uma pessoa está ou não dentro do espectro autista. Então, o diagnóstico ele é realizado por meio de raciocínio clínico, ou seja, observação, seguindo os critérios de diagnóstico do DSM. E o ideal é que seja realizado por uma equipe especializada multidisciplinar, que envolve médico, psiquiatra, neurologista infantil, psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. E a avaliação neuropsicológica faz parte desse processo de diagnóstico, que é uma investigação complexa e detalhada desses aspectos, das funções cognitivas de uma pessoa, além dos aspectos que serão investigados como comportamento e humor. E é fundamental para auxiliar os profissionais em intervenções mais assertivas. Com base na minha prática clínica, aqui no consultório, eu consigo observar alguns sentimentos presentes ali na família, né, ao receber o diagnóstico. Existe inicialmente uma certa recusa, não é fácil porque aquela família ela idealiza uma criança e muitas vezes esses núcleos de dificuldades acabam trazendo para a família inúmeras aflições, mas os sentimentos presentes, né, acredito que o primeiro é o medo do que vem pela frente, o medo do preconceito,
o medo de não conseguir apoio, de não conseguir as intervenções. O segundo sentimento tem a ver com insegurança, porque muitos pais precisam ser psicoeducados para compreender mais os núcleos de dificuldades daquela criança. E o terceiro é o alívio, de encontrar uma resposta para esse ponto, né, de interrogação e conseguir, né, auxiliar os filhos e procurar um melhor tratamento. A gente, quando a gente recebeu o diagnóstico da Marina, a primeira sensação, né, que a gente tem é que aquilo está errado, né, que não pode ser. A gente desconhecia, né, até aquele momento como que seria uma criança com autismo, porque na verdade assim, o que é passado para a gente é que, nossa, é aquela criança com um grau mais severo, né, e aí a gente não enxergava aqueles sinais, né, na nossa filha. Então a gente, no primeiro momento, a gente não acreditou, fomos procurar, né, o diagnóstico, enfim, mas de qualquer maneira a gente iniciou as terapias, que a gente via que ela tinha, né, dificuldade em certas áreas, e ao mesmo tempo a gente foi procurando esse diagnóstico e foi procurando também entender um pouco sobre esse assunto. Conforme foi passando o tempo, a gente vai, né, passa da fase de negação para uma fase tipo assim, por que aconteceu isso, né? O que a gente fez de errado, né? A gente se culpa um pouco. Aí depois passa dessa fase e aí a gente já começa a ficar uma fase mais de entender sobre o assunto e uma parte mais, digamos assim, que eu acredito que a maior parte dos pais, a preocupação maior é o quê? Todo aquele planejamento que a gente tinha, né, para o nosso filho, ele vai estudar, vai se formar, vai casar, aquilo fica uma coisa assim, a gente não sabe o que esperar nem de amanhã, imagine mais lá adiante, né? Então a nossa maior preocupação começa a ser o quê? Será que a gente vai conseguir que o nosso filho tenha autonomia, né, de viver um dia independente? E se não tiver, né, que vai precisar da gente quando a gente se for, o que vai ser dele, né? Então começa a surgir mais esses tipos de preocupação. A gente começa a valorizar mais as pequenas conquistas, né? Que antes a gente pensava em coisas muito grandes, agora a gente já começa a valorizar as coisas menores. Então, aí em relação à rotina com a Marina, né? Vamos lá. Quando a gente vai, por exemplo, passear com ela em um restaurante, numa viagem, não é muito fácil, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer todo um planejamento. Quando a gente está passeando com ela, a gente tem que ficar sempre em alerta. Por quê? Né? Para a gente evitar possíveis crises, né? Então a gente já sabe o que pode acontecer ali. Então a gente procura, né, evitar. Então assim, não é um passeio muito fácil, né? Sempre a gente tem que ficar com aquela preocupação, não relaxa muito. Quando tem outras crianças, né, presentes, a gente fica assim um pouco sentida. Por quê? Né? Porque a maior parte dos pais, até das crianças também, não conhecem sobre o assunto. Então a gente passa por aquele sentimento assim, ela não percebe tanto, eu acredito, né? Não liga muito. Mas assim, a gente como pai, a gente visualiza o quê? Que acabam assim fugindo um pouquinho dela, né? Deixa ela um pouquinho mais longe, assim, não procura ter aquele contato, não procura chamar para uma brincadeira, às vezes até se afasta um pouquinho, né? Então isso eu acho, né, que poderia ser mudado. Por quê? Porque ela perde, eles precisam ter essa sociabilização, né? Até mesmo para melhorar isso neles, né? E infelizmente essa situação acaba ainda prejudicando essa sociabilização deles, né? Então por isso que eu acho legal, né, o projeto que vocês estão fazendo, abrir essa visão de todo mundo, que todo mundo é importante, né, nesse momento. Toda ajuda, né, ali, compreensão é válida. A minha rotina ela é um pouquinho corrida, né, porque assim, como a Marina ela requer, né, vários tipos de tratamento, de sessões, fono, TO, psicóloga, psicomotricista, ecoterapia, né. Então assim, ela faz várias. Então eu tenho que, graças ao meu trabalho, que é autônoma, eu consigo montar uns horários para poder atendê-la e continuar trabalhando aqui no consultório,
né? Então fica um pouquinho corrido porque eu tenho que fazer esse corre de ficar levando ela nas terapias, puxado, mas necessário, né? Muito válido. Então assim, se for somar, a Marina ela atualmente está fazendo 20 horas de terapia semanal. É como se ela estivesse trabalhando igual a gente, né? É um trabalho bem intensivo que a gente faz nela. E agora vamos falar então em termos de sociedade, as dificuldades, né, que a gente passa, e acredito que não só a gente, né, que todos os pais de crianças atípicas devem passar. Bom, vamos lá. A primeira é a que comentei, né, que a gente fica um pouco sentido, né, por a gente observar que tem esse afastamento, né, das outras crianças da nossa filha, né, seja porque fica com receio, não entende, ou ela não fala, né, que aí fica realmente difícil ali se comunicar. A outra coisa, né, que a gente passa, a Marina, ela tem uma certa impaciência, né, digamos assim, para ela ficar aguardando. Então, se a gente às vezes tem que enfrentar alguma fila, a gente sabe que a gente tem o direito, a prioridade, né, ali no atendimento, não precisa enfrentar uma fila muito grande, só que ali é uma escolha que a gente tem que fazer no momento do quê? Sendo bem sincera com vocês, né, trocar uma crise dela, talvez por passar um momento de chateação. Por quê? A Marina, né, ou o autismo em si, ele não é aparente, digamos assim, né, não é uma deficiência visual. Então muita gente não enxerga isso quando olha para ela, acha que ela não tem, né, deficiência nenhuma. Então quando a gente entra nessa fila de prioridade, muitas vezes a gente acaba escutando coisas assim de outras pessoas, né, que estão em outra fila, falando que a gente tá dando jeitinho brasileiro, cortando, né, furando a fila, fazendo coisa que não deve, enfim, nos julgando, digamos assim, né? Então a gente passa muito por esses tipos de julgamento, né? Quando a gente está numa fila, ou por exemplo, a gente está passeando num shopping, aí nossa filha ficou com uma crise, resolveu fazer, né? Deitar ali no chão e chorar, enfim, né? A gente passa por momentos também, que né, no caso eu já passei, de pessoas que passam ali, em vez de, né? Precisa de alguma ajuda, né? Nesse sentido. Não, acaba soltando aquelas pérolas, né? Tipo assim, nossa, mãe, essa filha sua é muito birrenta, isso daí você tem que levar essa menina a fazer um tratamento com psicólogo, isso não é normal, né? Então, assim, a gente passa bastante por situações desse tipo. Então, assim, né, não basta só a gente estar lidando com aquela situação que é extremamente estressante, né? Tentando cuidar de uma crise, que só quem passou por aquilo sabe que aquilo não é fácil. Às vezes demora bastante para passar, para a gente controlar aquilo lá na criança, ainda a gente tem que passar esse estresse extra, né, digamos assim. Então, eu gostaria assim bastante, não digo que falta empatia, né, eu prefiro acreditar que falta informação, né, então a minha esperança é o quê? Que a partir do momento que a população esteja, né, mais conscientizada, pare de julgar, né, comece a pensar assim, se aquela pessoa está ali naquela fila, realmente deve ter alguma coisa, eu não estou enxergando, mas deve ter, né? E não fazer esses comentários, e claro, quando tiver alguma crise acontecendo, tentar ajudar, e não vir dar opiniões assim, né, que não nos ajuda em nada naquele momento, na verdade só nos chateia, né, mais. Aqui a gente não usa o termo aluno, nem o termo paciente, a gente usa o termo praticante, porque ele faz a prática da ecoterapia. Então todo praticante que chega no centro de ecoterapia, nós fazemos uma avaliação para ver se ele tem uma contraindicação ou se ele está apto a fazer a ecoterapia. Estando apto a fazer, nessa avaliação a gente vai ver, no caso do autista, os comportamentos dele, os estímulos sensoriais, o que ele apresenta, o que ele tem de déficit. A avaliação nossa, metade dela é feita em solo e a outra metade é feita já em cima do cavalo. Então assim, quando o praticante nosso, no primeiro contato ele chega, a gente faz essa estimulação tátil, passando a mão no animal para ver se ele tem medo. O cavalo tem vários tipos de textura, né? O pelo da face
é um tipo de textura, orelha, focinho, que é um tecido mais mole. Então a gente faz esses estímulos sensoriais do toque, né, do tato ali na face do cavalo. Isso trabalha também uma socialização da criança, né? Ele aprende a dar bom dia, ele aprende a dar oi, aumento de afetivo, de vínculo afetivo com o animal, porque o animal se torna um amigo dele na terapia. Muita gente fala, nossa, mas é um animal de grande porte, ele vai ter medo, ele não vai querer montar, mas é dócil, o animal é dócil. Então a partir do momento que a criança monta e vê que o animal é dócil, vai embora. Um fator indispensável na inclusão dos autistas na sociedade é a preparação das escolas e estabelecimentos comerciais, tanto em estrutura quanto em treinamento de equipe para receber as crianças e suas famílias. Na sequência, vamos ouvir a equipe do Termas Aqualinda, que fica localizado em Andradina, São Paulo e possui uma estrutura inclusiva, além da coordenadora geral de educação, que vai discorrer sobre como as escolas devem se preparar e quais medidas já estão sendo tomadas para um futuro mais inclusivo. Desde o início do projeto, o Termas Aqualinda teve a preocupação de estudar, planejar e colocar a operação voltada 100% para atender as pessoas do espectro autista, tá? Então, os gestores, inicialmente, antes até da abertura do parque, nós fizemos treinamentos e assistimos palestras, né? Estudamos sobre o tema para facilitar e receber o nosso visitante da melhor forma possível. O nosso atendimento na bilheteria, principalmente em outros pontos de contato com nossos colaboradores, a gente usa muito contato visual. Normalmente as crianças ou adultos que têm um espectro autista vêm com a identificação inicial, seja o crachá, algum colar ou pulseira e até mesmo a carteirinha. Então a gente visualmente já identificando esse público com os nossos treinamentos que estão agregados à nossa rotina, nós imediatamente já puxamos o pessoal para dar esse atendimento prioritário e facilitar a entrada deles, tá? Isso em qualquer ambiente do parque. Nós também usamos para facilitar a identificação a nossa pulseirinha do girassol, que é a pulseirinha que informa as deficiências ou as dificuldades ocultas, né, que cada um tem, e a gente tem essa preocupação para estar passando esse treinamento para todo mundo e conseguir visualmente, além de treinamento, com a experiência, agregar o melhor atendimento para esse público. Além das partes de atendimento em si, a gente tem toda a equipe de guarda-vidas e atendentes de atrações, a parte de ambulatorial, né, medicinal, que seria médicos e enfermeiras, agregados para atender qualquer necessidade. O parque, ele tem total acessibilidade, né? Não só as pessoas do espectro autista, mas também as outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, nós temos a parte da recreação infantil, da área Kids, que é totalmente pensada e projetada para atender a todos os públicos, né? Nosso parque tem um mix de cores amenas para não chamar tanto atenção ou prejudicar qualquer distúrbio, né? Ativar qualquer distúrbio que a pessoa do transtorno possa ter. Então, nós temos a acessibilidade, né? As filas de atendimentos prioritários, temos uma atenção maior da nossa equipe de atrações e guarda-vidas para ajudar não só as crianças, mas os pais a aproveitar o dia aqui no Aqualinda. A inclusão nas atrações, depende de cada categoria, de cada, vamos dizer assim, a condição da criança, né? Então, isso é feito uma pequena entrevista ali com o pai, que geralmente, ou com a mãe está junto com a criança, entende melhor a conexão e a comunicação dessa criança, né? Então, conversando com nossos guarda-vidas e atendentes, a gente consegue verificar a condição dessa criança e incluir na atração, né? Um exemplo, na área Kids. A gente vai buscar uma triagem onde a criança ali tem uma condição de ir em um tobogã que seja aberto, que não provoque nenhum desestímulo na criança.
Então a gente vai falar, ó, aqui você pode, ali você pode. O pai sobe na torre junto para encorajar, para acalmar, para conduzir a criança, deixar ela mais à vontade e poder descer. Tem atrações que o pai desce junto com a criança também, né? A gente instrui. Se a criança se sentir confortável, ambientada, com o nosso atendente de atração, a gente coloca ele junto até mesmo o guarda-vidas para garantir durante o percurso uma descida com segurança. É super importante essa abordagem com o guarda-vidas para entender, pois o guarda-vidas conhece bem o ambiente e as limitações do brinquedo ali para trazer a segurança para o visitante. A abordagem, inicialmente, a gente vai abordar o pai e a mãe, pois o pai e a mãe conhecem a criança, né, e sabe o que ajuda a desestimular essa criança aí, ou esse autista, de acordo com a sua condição, né? Então, abordando o pai, a gente consegue tirar uma informação que é certeira na condição. Às vezes é mais espaço, às vezes é mais toque, às vezes é mais fala, às vezes tem um gatilho que a mãe e o pai já conhecem, a gente que vai estar sendo um terceiro, a gente não conhece, então a gente aborda o pai e a mãe. O pai e a mãe vai ajudar a gente a conduzir isso, né? E se for na atração ou qualquer outro ambiente, a gente vai levar essa criança para o quarto 1, que é um ambiente mais tranquilo ali, onde o pai e a mãe vai ter o maior contato, mais individualidade com essa criança e podendo assim acalmar ela, né, a se reorganizar de acordo com os seus estímulos. O ambiente do quarto room é um ambiente de acolhimento, não só para as crianças ou adolescentes ou adultos que tenham o espectro autista, mas assim também como as famílias que os acompanham. Então lá tem toda a estrutura, né, temos brinquedos sensoriais, temos um ambiente confortável, com regulação de temperatura e luzes, justamente para deixar a criança e a pessoa que necessita dessa atenção o mais confortável possível, né? E o nosso serviço vai além do quarto room, nós temos toda a identificação sensorial nas placas dos brinquedos, né? Nós fornecemos também, para quem necessita, de forma gratuita, os protetores auriculares. Então, se tiver uma necessidade, se o pai ou se a mãe ou qualquer outra pessoa sentir essa vontade, essa necessidade, nós emprestamos os protetores sem nenhum custo para justamente trazer a experiência do Aqualinda em todo, né? Desde a parte da entrada até a ida para casa e deixando toda a família o máximo de satisfeita e feliz por ter passado o dia conosco. Eu vou iniciar falando da nossa situacional, né? Onde nós observamos que, no momento, nas escolas públicas de Andradina do município, nós temos 123 alunos matriculados com laudo de TEA, né, com diagnóstico de TEA. Quando eu falo no município, eu quero dizer que a Secretaria de Educação ela tem gestão com a educação infantil e ensino fundamental 1. O aluno autista, ele é único, então nós temos que ter essa certeza. Então, por ele ser único, nós temos que conhecer um a um. É um desafio grande, é que essas crianças tenham concomitante com a escola, é ter os especialistas trabalhando com elas, né? O que eu quero dizer com especialistas? Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, neurologistas. Então, nós vimos que sozinha a educação tem muita dificuldade. A gente precisa estar junto com esses especialistas. E para que isso acontecesse, a educação fez uma parceria com a saúde e esse ano foi criado o Centro de Referência do Autismo do município de Andradina. Esse centro de referência está trabalhando com 60 munícipes de Andradina, sendo que desses 60, 50 são alunos da nossa rede pública. E nós já estamos colhendo, né, um resultado, apesar de ser curto prazo, onde os professores em sala de aula já estão percebendo um avanço dessas crianças com essa parceria. Bom, nós educadores falamos sempre que a educação não acontece sem ter essa parceria com a família, né? Então, é muito importante para todos os alunos. Agora, para os alunos, né, com diagnóstico de autismo, nós percebemos uma importância ainda maior, porque são esses pais que vão trazer para nós situações que nos façam, que nós conhecemos esse aluno, possamos estar percebendo as suas habilidades já conquistadas, as habilidades a serem conquistadas, né? Eles vão trazer para nós
situações muito importantes. Então, são os pais realmente objetos de interesse, né? Eu vou até citar mais ou menos um caso de um aluno que tinha uma dificuldade para estar entrando na escola. A partir do momento que foi nos mostrado pela família qual era o seu objeto de interesse, a escola teve maior facilidade de estar conquistando esse aluno. E fora isso, a gente vê uma importância muito grande para os pais. Os pais sofrem muito com isso. Depois que eles têm esse diagnóstico, é uma luta constante deles, né? Então, quando eles estão lá, eles têm contato com outros pais, existe uma troca muito grande. Então, a gente percebe que para todos os lados essa parceria é importante, tanto para nós da educação como para a família desse aluno, que é o nosso objetivo maior, é o nosso aluno. Em relação à estrutura, a dificuldade maior que nós percebemos quando recebemos um autista, tá? É na integração sensorial. Porque o autista, ele se coloca nos ambientes, ele se coloca no mundo de uma forma diferente. E nós temos que respeitar essa forma dele. Então, a Secretaria de Educação está promovendo, né, está criando salas de acomodação sensoriais. Para quê? Para que esses alunos, no momento em que eles necessitem dessa acomodação, eles possam ter essa sala. Essa sala vai ser uma sala pequena, onde nós vamos estamos colocando alguns objetos, algumas móveis, que eles se sintam bem, e quando acontecer a necessidade, eles podem recorrer a essa sala. São várias as medidas que estamos tomando com o dia a dia, sentindo as necessidades. Uma foi, como eu falei, a sala de acomodação sensorial, que nós percebemos a necessidade, mas acredito que a primordial é a formação dos nossos professores e nossos gestores, né? Se nós temos como objetivo um desenvolvimento dos nossos alunos de uma forma integral, tá? Que as práticas pedagógicas dessa escola com esses alunos, tá? Seja inclusiva, nós precisamos realmente que eles tenham muita formação. E nós temos uma parceria já prevista para 2024 com o SESI, onde será desenvolvido durante todo o ano uma formação para professores, gestores e cuidadores, né, profissionais de apoio dessas crianças, onde serão abordados os temas específicos para cada categoria, né? Para os professores é em relação a práticas educacionais, para os gestores é a gestão, né, desses alunos dentro de uma escola, e para os profissionais de apoio, que é como estar realmente trabalhando diretamente, apoiando esse nosso aluno. A inclusão é o nosso grande objetivo, e nós colocamos como meta para 2024 realmente é o trabalho e a formação de toda a nossa equipe pedagógica da nossa rede municipal de educação. Todos os dados que trouxemos aqui são apenas estimativas, mas a verdade é que na prática os números devem ser muito mais expressivos. Quantos autistas não vivem por aí, alguns até mesmo sem diagnóstico e acompanhamento adequados, enfrentando dificuldades em uma sociedade que não está preparada para receber, amar e acolher o diferente? O seu estabelecimento está preparado para receber essas famílias, com espaços de acolhimento, placas e itens que priorize a criança autista? Se a gente não olhar para essa causa hoje, quando eles vão poder se sentir incluídos e respeitados? A pergunta é: e se fosse o seu filho, seria diferente? Você entenderia mais, acolheria mais, seria mais paciente? Não espere que o diagnóstico aconteça na sua família para ter um olhar de compaixão. Se informe,
julgue menos e estenda mais a mão. O autismo está entre nós e é nosso dever fazer da sociedade um lugar onde eles sejam respeitados e se sintam confortáveis.